Meu nome é João, tenho 34 anos, sou alto, gordinho e trabalho como chefe de cozinha em um restaurante em Curitiba. Sempre fui apaixonado por vinhos, comida bem feita e leitura. Quem me conhece costuma dizer que sou uma pessoa calma, sensível e agradável de estar por perto. Eu nunca fui de confusão, nunca fui de me meter em brigas. Meu negócio sempre foi viver tranquilo, trabalhar e sonhar com uma vida estável, ao lado de alguém que eu pudesse amar de verdade. Foi nesse espírito que conheci a Carol. Ela tinha 33 anos quando nos vimos pela primeira vez. Morena, baixinha, cheia de tatuagens pelo corpo, sempre com um sorriso aberto. E tinha outra coisa nela. A cada mês aparecia com uma cor de cabelo diferente. Eu achava isso fascinante. Parecia que ela carregava dentro de si uma vontade de mudar o mundo, ou pelo menos mudar um pedacinho dele. Ela trabalhava como recepcionista em uma loja de celulares num shopping aqui de Curitiba. A primeira vez que nos falamos foi numa ida despretensiosa para resolver um problema no meu aparelho. A Carol foi atenciosa desde o início. No começo, pensei que fosse apenas simpatia profissional. Mas quando ela riu de uma piada sem graça que soltei, percebi que havia ali algo a mais. Começamos a conversar. No outro dia, voltei com a desculpa de olhar capas novas para celular. Mas na verdade queria mesmo era vê-la de novo. Aos poucos, trocamos contatos e combinamos de sair. Nosso primeiro encontro foi mágico. Ela parecia me olhar como se eu fosse único no mundo. Falava com carinho, segurava minha mão, fazia questão de me ouvir. E eu, que sempre fui um sujeito romântico, já me peguei imaginando uma vida ao lado dela logo nas primeiras semanas. Carol era amorosa, carinhosa, parecia realmente interessada em mim, nos meus sonhos, nas minhas histórias de cozinha, até mesmo nos meus livros favoritos. Os meses passaram e a relação só crescia. Ela era sempre doce, atenciosa, carinhosa. Fazia surpresas, mandava mensagens de madrugada dizendo que não via a hora de me encontrar. Com ela eu me sentia especial, me sentia amado de verdade. Foi nesse clima que começamos a falar em compromisso mais sério. Eu já pensava em casamento, em ter filhos, em construir um lar em Curitiba. Para mim, estava claro que eu tinha encontrado a mulher da minha vida. Porém, não demorou muito para que eu começasse a perceber pequenas mudanças. Carol, que antes era carinhosa e doce, começou a ficar um pouco mais fria. Ela ainda dizia que me amava, mas o tom já não era o mesmo. Às vezes estava distraída. Outras vezes parecia querer apressar assuntos de casamento de uma forma estranha, insistindo para marcarmos logo datas, festas, convites. Eu achava curioso, porque quem geralmente tem mais calma sou eu. E ali parecia que a ansiedade dela escondia alguma coisa. Ainda assim, segui em frente. Eu pensava, talvez seja apenas empolgação, talvez ela só esteja sonhando alto. Eu não queria acreditar que havia algo errado. Afinal, quando a gente ama, sempre arruma desculpas para os sinais que aparecem. Foi nesse período que Carol começou a pressionar mais pelo noivado. Queria alianças, queria anúncio oficial para a família, queria festa. Eu achei rápido, mas ao mesmo tempo, a ideia de segurar aquela mulher incrível me deixava seguro. Não queria perdê-la. Então, mesmo com dúvidas, acabei aceitando o ritmo dela. O que eu não sabia era que, por trás daquele desejo de acelerar tudo, havia um segredo muito maior do que eu podia imaginar. As semanas seguintes foram confusas. Eu tentava entender o que estava acontecendo com a Carol, mas parecia que ela se fechava cada vez mais. O carinho dela, que no início me encantava tanto, havia sumido quase por completo. Ainda me dizia que me amava, mas era como se as palavras tivessem perdido a alma. Ao mesmo tempo, a pressa em falar de casamento só aumentava. Ela insistia que devíamos marcar logo uma data, que não podíamos perder tempo, que era importante oficializar nossa relação diante da família. E eu, no meio de tudo isso, ficava confuso. Por que aquela urgência toda? O que havia por trás de tanta ansiedade? Foi quando os sintomas começaram. Carol, que sempre foi cheia de energia, passou a se sentir cansada. Tinha enjoos pela manhã, perdia o apetite em alguns momentos, em outros, parecia faminta. No início, achei que fosse apenas estresse. O trabalho dela no shopping era puxado, longas horas em pé, sempre lidando com clientes. Mas dentro de mim, algo já me dizia que havia outra explicação. Numa noite qualquer, estávamos jantando juntos e ela deixou escapar. João, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou.
A frase veio carregada de tensão. E foi nesse instante que ela confessou: estava grávida. Eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se alegrou. Sempre sonhei em ser pai. E pensei que talvez aquilo fosse o destino acelerando meus planos. Abracei-a e disse que ficaríamos bem, que eu estaria ao lado dela para tudo. Mas Carol não chorou de emoção. Não sorriu como eu esperava. Ficou calada. Seus olhos desviavam dos meus. Foi nesse momento que percebi: havia algo errado. Os dias seguintes foram um tormento. A cada vez que eu tocava no assunto do bebê, ela se fechava. Não parecia feliz. Não parecia empolgada com a ideia de uma família comigo. Foi quando comecei a desconfiar. E as desconfianças não demoraram a se confirmar. Um amigo em comum, numa dessas conversas de bar, soltou sem querer: João, você sabia que a Carol voltou a ter contato com Wagner? O nome dele caiu como um soco no estômago. Wagner era o ex da Carol. Um sujeito loiro, cheio de tatuagens, com histórico de cadeia e vício em remédios. Desempregado, sem perspectivas, mas que ainda rondava a vida dela de vez em quando. Eu já tinha ouvido falar dele, mas sempre achei que fosse passado. Comecei a observar mais de perto. Peguei conversas no celular, mensagens apagadas, telefonemas na madrugada. O quebra-cabeça foi se montando na minha frente. Carol não estava grávida de mim. O filho era do Wagner. Naquele momento, tudo fez sentido. A frieza, o distanciamento, a pressa absurda em forçar um noivado. Ela não estava ansiosa por amor. Estava desesperada por uma fachada. Precisava de um homem decente ao lado para assumir uma criança que não era dele. E eu, no papel de ingênuo apaixonado, era perfeito para isso. A mistura de sentimentos me consumiu. Parte de mim ainda queria acreditar que era mentira, que de alguma forma eu estava enganado. Mas as provas eram claras demais. Os encontros escondidos, as mensagens, as datas, não havia dúvida. Senti meu mundo desmoronar. Eu, que sempre fui calmo e sensível, me vi tomado por uma raiva silenciosa. Não apenas porque havia perdido um sonho, mas porque fui usado. Não era só traição. Era manipulação. Eu estava sendo levado para o altar não por amor, mas por conveniência. Foi então que uma ideia começou a nascer dentro de mim. Eu não podia simplesmente engolir aquilo. Eu não podia permitir que Carol seguisse a vida como se nada tivesse acontecido. Se ela queria montar um teatro, eu seria o responsável por abrir as cortinas e mostrar à plateia o que estava escondido. A vingança começou a se desenhar na minha mente. Depois que descobri toda a verdade, passei alguns dias em silêncio. Não falei nada para Carol de imediato. Continuei agindo como se nada tivesse acontecido, fingindo estar empolgado com o noivado, sorrindo quando ela falava da festa, fazendo planos ao lado dela. Por dentro, no entanto, eu só alimentava a ideia de devolver na mesma moeda. Sempre fui uma pessoa calma, mas calma não significa ingênua. Eu não iria explodir de raiva. Não iria gritar nem quebrar nada. Eu preferia algo pior. A verdade nua e crua, exposta para todos que estavam sendo enganados junto comigo. Comecei a planejar. Esperei o momento certo, a reunião em que as duas famílias estariam juntas. Carol insistia em marcarmos um jantar para oficializar o noivado. Foi aí que vi a oportunidade perfeita. Eu mesmo reservei o salão de um restaurante. Convidei amigos próximos, parentes de ambos os lados. Fiz parecer um gesto de amor e celebração, mas na verdade era o palco da revelação. Naquela noite, o ambiente estava festivo. Risadas, brindes, conversas animadas. Carol parecia feliz, radiante até, talvez acreditando que finalmente seu plano estava funcionando. Em determinado momento, todos silenciaram quando eu pedi a palavra. Eu me levantei, taça de vinho na mão, e comecei meu discurso. Falei sobre como havia conhecido a Carol, sobre como ela havia mudado minha vida, sobre como eu tinha sonhado com o futuro ao lado dela. As pessoas sorriam, algumas até se emocionavam. Carol me olhava com ternura, sem imaginar o que estava por vir. E então, lentamente, virei o jogo. Mas o amor, meus amigos, o amor verdadeiro não se constrói em cima de segredos. Não se constrói em cima de mentiras. Hoje eu descobri que não sou o homem que vocês pensam que sou nesse relacionamento. Eu não sou o futuro pai dessa criança que está a caminho. O salão ficou em silêncio. Carol arregalou os olhos, perdeu a cor do rosto. Eu continuei. A verdade é que essa gravidez não é fruto da nossa relação.
É fruto de uma relação que ela manteve com o ex, o Wagner. E todo esse teatro de apressar o noivado e o casamento foi apenas para me usar como fachada, para me colocar como pai de algo que não é meu. O choque foi geral. Os pais dela ficaram sem reação, os meus parentes se entreolhavam incrédulos. Alguns amigos colocaram a mão na boca em espanto. Carol tentou interromper, dizendo que eu estava inventando coisas, mas naquele momento eu já tinha tudo preparado. Prints das mensagens, registros das ligações, provas claras. Coloquei tudo sobre a mesa. Não havia como negar. Ela chorava, implorava, dizia que estava perdida, que não queria perder o bebê, que tinha medo do Wagner não assumir. Mas ninguém mais acreditava em suas palavras. A máscara tinha caído. Eu, por outro lado, senti uma estranha paz. Não era vingança com gritos nem humilhação barata. Era apenas a verdade, clara, diante de todos. E a verdade, às vezes, é a arma mais poderosa que existe. Saí daquele jantar com a cabeça erguida. Doeu, claro. Não era fácil jogar fora os sonhos que construí. Mas, ao mesmo tempo, havia um certo alívio. Eu não precisava mais viver uma mentira. Hoje, escrevendo aqui neste grupo, percebo que o que mais machuca não é a traição em si, mas a manipulação. Ser enganado de forma tão calculada é um golpe profundo. Mas também aprendi uma lição. Nunca mais vou ignorar os sinais. O amor não precisa ser apressado. Não precisa ser forçado. O amor de verdade se constrói com tempo, carinho e, acima de tudo, honestidade. Quanto a Carol, não sei o que o futuro reserva para ela. Sei apenas que Wagner continua sendo o que sempre foi, e que a criança vai nascer em meio a esse turbilhão. Desejo sorte, porque vai precisar. E eu? Eu sigo em frente. Continuo sendo João, 34 anos, chefe de cozinha, apaixonado por vinhos, comida e livros. Mas agora, mais atento, mais forte. E com uma certeza. Nunca mais vou permitir que alguém escreva uma história em cima da minha vida sem que eu tenha voz.